Olá, pessoas! Eu sou a Natasha, este é o Redemunhando e hoje vamos falar sobre o livro Maria Bonita, Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço, da Adriana Negreiros, pela editora Objetiva. Gente, este livro está reverberando em mim até agora, já faz meses que eu li. Foi um livro que chegou de parceria com a Companhia das Letras. Eu nem pedi o livro, eles me enviaram e eu fiquei assim, em êxtase de tanto que eu queria ler esse livro. Ele foi escrito pela Adriana Negreiros, que é jornalista, nasceu em São Paulo e esse é o livro de estreia dela. Maria Gomes de Oliveira, Maria de Déia, ou como ficou mais conhecida, Maria Bonita. Nesse livro, a Adriana Negreiros vai promover uma investigação acerca do cangaço brasileiro, tendo como figura de destaque a Maria Bonita, que é a companheira do mais famoso cangaceiro do Nordeste brasileiro de 1930, o famoso Virgulino Ferreira da Silva Lampião. O cangaço, para quem não sabe, foi uma forma de banditismo social que aconteceu principalmente no Nordeste brasileiro durante as décadas de 1920 e 1930, e os cangaceiros aterrorizavam o sertão nordestino. Eles invadiam propriedades de famílias abastadas, roubavam bens, estupravam mulheres, meninas e matavam pessoas. Além disso, eles se vingavam cruelmente de quem os denunciava, né, de quem os delatava e de quem os perseguia. Isso inclui a polícia, eles chamavam esses policiais que os perseguiam de macacos. E vocês devem ter contato com essas visões, porque na verdade o cangaço entrou para a história do Brasil sob uma dupla ótica. Uma como terroristas, entre aspas, bandidos, e outra como Robin Hood do sertão nordestino, como se eles atacassem os ricos para dar aos pobres, que não era em absoluto o que acontecia. Muitas vezes, em vários lugares do Brasil, os cangaceiros eram celebrados e são celebrados como extremamente valentes, corajosos, e eles contavam com a proteção de gente grande para poder agir. Gente poderosa, grandes fazendeiros, políticos, delegados. E o Lampião, muitas vezes a gente ouve relatos de que ele era gentil e cortês com a maioria da população. Então, como no Brasil nada é simples, né? Basicamente, os cangaceiros eram ao mesmo tempo temidos e admirados. Entretanto, tem um aspecto que me chamou muito atenção no livro, eu acho que foi o que mais ficou em mim, o aspecto que eu considerei mais importante no livro, e que é muito bem mostrado aqui, que é o da violência. O cangaço era um movimento que estava assentado na violência. Não deve haver romantização nisso. A gente tinha assassinatos a sangue frio, estupros violentíssimos, inclusive estupros coletivos eram comuns, castrações, humilhações, vinganças cruéis. Isso era regra no movimento do cangaço. E mostram, eu acho, como a sociedade brasileira, num geral, inclusive na sua manifestação rural e sertaneja, nesse caso, estava e ainda está fundamentada na mais crua e repulsiva violência. Como eu falei, esses macacos, né, a polícia que perseguia os cangaceiros, também eram conhecidas como as forças volantes, não ficava atrás e também praticava atos absurdos e recrimináveis totalmente, assim. Já fica aqui o aviso para quem é sensível em relação à descrição de atos de violência, porque o livro narra com muita frequência e de forma bastante gráfica essas violências todas. E assim como o Lampião e o cangaço, a Maria Bonita também se tornou uma figura com essa aura dual. Ela foi praticamente invisível durante a sua vida, tem poucos registros sobre ela, e disso eu não sabia, eu aprendi aqui no livro da Adriana Negreiros. Quase não havia relatos sobre ela ou documentação, porque pouca gente da imprensa se interessou pela figura dela. Todo mundo se focava muito mais no Lampião e nos seus asseclas, né? Os companheiros do Lampião, do cangaço, eram também bastante famosos. Mas as mulheres do cangaço não. E além de ser invisível, às vezes ela era mal vista pelas mulheres do convívio. Tanto as cangaceiras quanto pessoas da sociedade da época, porque a Maria Bonita ela desafiou algumas das regras sociais.
E por outro lado, após a sua morte, ela ficou extremamente celebrada como rainha do cangaço, uma mulher muito forte, símbolo de amor, de força, de valentia feminina. E aqui também cabe lembrar da apropriação que o capitalismo, que o mercado fez da figura da Maria Bonita, porque ela virou marca de roupa, ela virou nome de salão de beleza, de academia de ginástica, de cerveja, ou seja, o mercado se apropriou de uma figura invisibilizada, esquecida e fez dinheiro com isso, né? Como faz geralmente. De qualquer maneira, como eu falei, a Maria Bonita foi uma mulher que desafiou as regras sociais da época. Ela abandonou um casamento prévio que ela tinha, casamento falido, na verdade, em nome do seu amor, né, por um homem perseguido pela política, extremamente perseguido. Ele foi o cara mais perseguido do Brasil na época, mais procurado, né, pela polícia. Ela enfrentou fome, sede, perigo, tudo em nome desse amor que ela queria viver. Ela teve a cabeça decepada em 1938, quando tinha apenas 28 anos de idade. E aí, sobre a estrutura do livro, a autora inicia narrando algumas informações biográficas da Maria Bonita e ela faz umas mesclas bem interessantes com o contexto da época. Por exemplo, ela fala de avanços feministas nos anos 1920, ao mesmo tempo que explica como tais avanços não chegavam a qualquer lugar. Como, por exemplo, não chegavam no sertão da Bahia, que foi onde a Maria de Déia, a Maria Bonita, nasceu. E por isso a Maria era uma transgressora dos costumes tradicionais. Ela fala também, por exemplo, do racismo do Lampião e de como esse racismo era generalizado na época, era geral, inclusive por teorias consideradas científicas, o tal do racismo científico, entre aspas, né? Como as ideias de eugenia, as ideias do Cesare Lombroso, a frenologia e coisas do tipo. Isso está muito presente no livro também. Quanto à linguagem, eu acho que a autora conseguiu fazer uma narrativa muito fluida. Ela se utiliza de diversos documentos da época disponíveis, jornais, revistas, vídeos, entrevistas, fotografias, e também ela usa um material produzido posteriormente, não só documentos da época, mas também livros de estudo sobre o cangaço, arquivos eletrônicos que falam sobre esse tema. Ela também consultou especialistas no assunto, pesquisadores do cangaço, e tudo isso está devidamente listado aqui no final do livro. Aqui, ó, a gente tem, por exemplo, as fontes, e aí está separado por tipo, né? Arquivos eletrônicos, filmes e vídeos, jornais e revistas, obras consultadas. E aqui no fim do livro a gente tem também como se fossem notas de rodapé, mas são notas de fim que a gente chama, né? Se tivessem no rodapé ao longo do livro, a gente chamaria de nota de rodapé. Como tá no final, a gente chama de notas de fim. E dessa vez, especificamente, eu sou uma grande adepta das notas de rodapé. Eu acho que a nota de rodapé tem que estar no rodapé, né? Eu acho que é uma referência muito mais rápida enquanto a gente está lendo. Mas nesse livro especificamente isso não me incomodou, porque a grande maioria dessas notas são referenciais e não explicativas. Então eu não interrompi a minha leitura para ir lá no final ver as notas. Não fez muita diferença para mim nesse sentido. Eu simplesmente fui lendo, porque as notas no final eram a maioria falando de que documento ela tirou aquilo. Então para mim não fez tanta diferença. Aliás, talvez tenha deixado mais fluida a leitura, inclusive. E no final do livro, a Adriana Negreiros vai falar um pouquinho, rapidamente, sobre a perspectiva feminina do cangaço ser tão ignorada. Aliás, não só ignorada, mas principalmente desacreditada. Muitos dos depoimentos das cangaceiras, porque muitas delas deram entrevistas depois de saírem do cangaço, depois que seus companheiros morreram ou foram mortos, elas acabavam escrevendo livros ou indo a entrevistas na televisão. E muitos desses depoimentos foram e são considerados muito exagerados, como se várias delas tivessem ido para o cangaço por livre e espontânea vontade e agora estão reclamando, sendo que, na verdade, muitas delas foram raptadas quando crianças ainda para terem essa vida, elas não escolheram isso. E se aproxima muito daquele discurso que a gente já conhece de culpar a vítima de uma violência sexual, por exemplo, ao invés do agressor. Como disse a minha amiga inscrita aqui do canal, a Luciana Lamblet, não sei se o nome dela fala assim, desculpa, Lu.
mas esse livro não é uma biografia da Maria Bonita, então tem que tomar cuidado com isso, tá? Não vão com a expectativa errada de ler achando que vai ser um livro só sobre a Maria Bonita, não é. Que nem o livro do Van Gogh é uma biografia do Van Gogh, aquele é uma biografia de fato. Esse aqui é um livro que trata do cangaço, do Lampião, dos anos 20 e 30 no Brasil, e que sim, contém diversas informações biográficas sobre a Maria Bonita. E particularmente, e aí minha opinião, eu gosto muito desse formato mais híbrido. Tende a me agradar mais do que uma biografia pura. Mas fica aí o aviso, porque eu já vi esse livro sendo vendido como uma biografia da Maria Bonita, e ele não é só isso. Assim como a Luciana, eu considerei ele um texto mais variado do que isso, tá? E também não se trata de uma análise aprofundada dos significados do cangaço. Embora tangencie esse tema às vezes. Mas é um livro bastante honesto no que ele pretende, ao meu ver. Como eu falei, faz uma compilação a partir de documentos e depoimentos, e pesquisas e consultas a especialistas, do cotidiano dos cangaceiros, dos seus hábitos, das suas estratégias, das repercussões das ações deles. Então, em resumo, eu achei um livro excelente, mesmo com as descrições de atos tão violentos, tão cruéis. A escrita é fluida, acessível, é um livro que traz informações muito precisas e de fontes variadas, o que é importante. E sobre um tema e um viés que ela escolheu também, falar das mulheres no cangaço, né? Que eu considero muito interessantes. Juro que é uma das melhores leituras minhas do ano. Acredito que seja um favorito da vida. É um tipo de livro assim que eu acho que me mudou, sabe? Eu fiquei pensando nele por muito tempo, ainda estou pensando constantemente. Esse grau de violência me acordou um pouco de algumas visões que eu tinha a respeito do cangaço, a respeito do povo brasileiro, da história brasileira, né? De como se escreve a história brasileira. Assim, eu já sabia teoricamente das coisas que estavam aqui, mas ver escrito desse jeito me despertou, me deixou muito chocada. Então, obrigada, Adriana Negreiros, por ter escrito o livro. Obrigada, Companhia das Letras, por ter me enviado. Foi perfeito para o meu tipo de leitura. E eu, sinceramente, gostaria que mais livros fossem assim, que reunissem tanta informação confiável sobre um tema curioso, num livro relativamente curto e muito interessante de ler. No meio do livro tem fotos. Gente, eu não parava de ficar olhando as fotografias. Eu fiquei muito fascinada, sério. Fui ver o vídeo que a Adriana Negreiro cita aqui no livro. É sensacional, de verdade. Leiam, leiam. Muito obrigada pela companhia, por terem assistido a esse vídeo. Se você quiser adquirir esse livro ou qualquer outro pela Amazon, não se esqueça de usar o meu link que está aí no box de descrição. Usando o link você não paga nada mais por isso e eu recebo uma pequena comissão pela venda, tá bom? Me conta aí embaixo se você já leu o livro Maria Bonita, se você pretende ler. Vale a pena. Vale a pena. Se você curte o tema do cangaço, gente, é um prato cheio, de verdade. É um livro muito impressionante. Não se esquece de dar um joinha e, claro, se você tiver alguma outra indicação sobre esse tema do cangaço, principalmente se for uma indicação de análise ou então de um livro bem fluido sobre isso, por favor, deixa aí nos comentários pra mim que eu vou adorar, tá bom? Um beijo pra vocês, a gente se vê no próximo. Tchau!